Então, muito bom dia a todos. Estamos hoje com convidadas aqui a apresentarem as suas pesquisas em andamento, né? Nós temos a presença de duas pesquisadoras aqui da UFSC, a Catarina e a Helena, e temos uma convidada lá da USP, que é a Mariana Holmes, né? E nós vamos, então... Então, bom dia a todos vocês, sejam todas muito bem-vindas. Oi, bom dia. Você ali à direita, como se chama? Está sem microfone. Bom, meu nome é Melanie, ela é uma colega da USP, do programa Diversa. Ah, sim, então tá bom. Muito obrigada pela... E a Juliana Lopes também. Muito obrigada. E a Júlia. Oi, Júlia, bom dia. Agora que eu estou lembrando, a Júlia que acaba de defender... Olá, bom dia. A sua dissertação de mestrado, né? Então, nós estamos também um pouco comemorando aqui com ela. Que bom que ela está presente aqui entre nós. Obrigada. A Thaís, que é a nossa doutoranda aqui do programa de literatura, fazendo um trabalho sobre uma peça específica do Brecht, né? Um trabalho bem teórico. E temos também o Luiz Abdala. Tá bem, muito obrigada, então, a todos vocês pelas suas presenças aqui. E nós vamos, então, passar logo a palavra à Catarina Fogel de Carvalho, que vai apresentar a sua pesquisa de PIBIC chamada, ela denominou essa fala, A Navalhada Palavra de Elisabeth Hauptmann, primeira leitura, tá? O Werner Heidermann vai sentar aqui do meu lado. Um bom trabalho, as meninas. Eu vou sair, vou deixar por hora a Catarina e depois as duas outras entram, por favor, né? Muito obrigada. Bom, todo mundo consegue ver, porque acho que eu não vou conseguir ver vocês, porque eu estou na página da apresentação. Perfeito, Catarina. Tá perfeito? Então, ótimo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Catarina, como a professora falou. Eu sou graduanda de Letras Alemão aqui na UFSC. E eu fui convidada pela professora Cidinha para começar, então, essa pesquisa de iniciação científica sobre um conto da Elisabeth Hauptmann. Então, queria agradecer a presença de todo mundo e também cumprimentar a Helena e a Mariana, que também vão falar sobre as mulheres, né, nesses tempos modernos. Então, começando a apresentação sobre o meu título, sobre o título, né, A Navalhada Palavra de Elisabeth Hauptmann, uma primeira leitura. Esse título, em conjunto com a professora Cidinha, a gente decidiu por esse título, porque ele pode causar um estranhamento no começo, a navalhada palavra, né, uma palavra estranha, que incomoda um pouco, e talvez seja para incomodar mesmo, mas ele remete ao título do conto da E. Hauptmann, né? Eu vou falar mais para frente sobre o título do conto, que é Gastfeindschaft, e assim como o título do conto, o título da minha apresentação também é um neologismo. E também porque ela tem palavras afiadas, né? Essas críticas que ela faz no conto são bem anavalhadas. E primeira leitura porque, como a professora falou, eu comecei agora, a gente está há um mês nessa pesquisa, então é só mesmo essa primeira leitura do conto e algumas indagações desse primeiro mês de pesquisa. Então, só para falar um pouco sobre a biografia dela, então, quem foi Elisabeth Hauptmann? Sempre que eu pesquiso sobre ela, eu acabo achando coisas sobre o Brecht, né? Que, inclusive, eu estou em contato com a Thaís Tolentino, que está aqui com a gente, que está fazendo uma pesquisa sobre Mann is Mann, né? Uma peça do Brecht.
e que tem um pouco a ver também com a Elisabeth, porque a Elisabeth acaba se correspondendo com o Brecht e ajuda a ele está um pouco empacado ali na peça e ela acaba ajudando, então, ele com essa peça. Então, eu estou em contato com a Thaís para a gente fazer umas trocas, né, das nossas pesquisas. Então, sempre que eu procuro sobre a Elisabeth, eu acabo achando coisas sobre o Brecht, e aí sim eu acho coisas sobre a Elisabeth. Então, vou falar um pouco sobre a biografia dela. Então, Elisabeth Flora Charlotte Hauptmann, ela nasceu em 1897, no estado da Westfália, no antigo Império Germânico. O pai dela era médico e a mãe dela dona de casa, e a mãe dela era germano-americana. O que tudo indica, as pesquisas que a gente, né, textos que a gente achou, fragmentos, acho que de cartas ou até um diário dela, o que tudo indica é que a mãe dela nasceu na Áustria, mas foi morar nos Estados Unidos também por um tempo. Então, a mãe dela era germano-americana. E por isso também que a Elisabeth, desde criança, ela foi ensinada o inglês e o francês, o que ajudou mais tarde a ela se tornar tradutora, né? Em 1918, ela fez um Ausbildung als Lehrerin e ela começou a dar aula para famílias ricas militares. Mas ela era contra todo esse conservadorismo e hierarquia daquela época, e em 22 ela resolve, então, se mudar para Berlim. Ela é incentivada pela mãe dela e ela se muda para Berlim. Então, ela começa a trabalhar como secretária e assistente. E em 1924, ela conhece, então, o Bertolt Brecht e começa a trabalhar com ele como assistente. A professora me passou um livro, aqui eu tenho algumas partes impressas, e nesse livro eu tenho alguns trechos do que me parecem ser cartas ou até um diário dela. Em um desses trechos ela fala que ela já estava em Berlim, né? E ela fala que ela já conhecia o trabalho do Brecht, mas que ela não conhecia ele pessoalmente, e que um dia uma amiga dela, então, fala que o Brecht está de volta a Berlim. E ali ela vê, então, a oportunidade de conhecer o Brecht pessoalmente. E dá certo, que depois ela vai até trabalhar com ele, né? Então, em 24, ela começa a trabalhar com o Brecht. Em 33, com a ascensão do nazismo na Alemanha, ela tem que interromper, então, as colaborações dela. E o que me parece, o Brecht vai para a França, se exilar na França, mas ela fica em Berlim para salvar os manuscritos dela. E aí, logo em seguida, ela também vai para a França, ela se reencontra com o Brecht e com alguns intelectuais da época. E em 34, um ano depois, ela vai se exilar nos Estados Unidos. Ela tem uma irmã que mora em São Luís e ela fica nos Estados Unidos até 49. Então, ela fica exilada de 34 a 49 nos Estados Unidos. Em 49, ela volta para a Alemanha, ela casa com um compositor alemão, Paulo Dessau, não sei exatamente como se pronuncia o nome dele. Ele também já tinha trabalhado com o Brecht. Então, ela volta para Berlim, ela começa a trabalhar como editora na Surkamp Verlage e como dramaturga na companhia teatral, né, fundada pelo Brecht e pela esposa dele, a Berliner Ensemble. Então, a Hauptmann, ela vive ali dois movimentos, né, em dois movimentos que ocorrem ali na Alemanha dos anos 20, que é o movimento da Die Neue Frau, que é o movimento que antecede o movimento feminista, que é onde as mulheres queriam mudar essa visão, esse papel feminino de mãe, esposa, e elas queriam fazer parte, então, das novas democracias, serem vistas como artistas, esportistas, escritoras. E é um movimento que até com a ascensão do nazismo em 33, ele acaba saindo, né, indo por água abaixo, porque a mulher volta a ter essa imagem de mãe, esposa e né, mãe de família. E também um outro movimento, que é um movimento artístico, que é da nova objetividade, que acaba também em 33 por causa da ascensão do nazismo,
e acaba com a República de Weimar, né? Esse movimento é uma reação ao expressionismo e, como o próprio nome diz, o movimento ele tenta trazer mais o realismo, a objetividade, né? Eles têm um estilo mais claro e eles fazem críticas à hipocrisia social, que é o que a gente vê bastante no conto dela. Agora, entrando no conto dela, né? Gastfeindschaft, é um conto natalino de Elisabeth Hauptmann. Ele foi escrito em 1928, e ele foi publicado em 1932. O conto ele fez parte primeiramente dessa coletânea 30 Neue Erzählungen des Neudeutschland, Jungdeutsche Prosa, mit einer Widmung von Wieland Hersfeld, de 1932. Eu tive acesso ao conto nesse livro, que eu mostrei aqui para vocês, não sei se está dando para ver, que a professora me passou. Esse livro se chama Elisabeth Hauptmann Lesebuch, é o livro da foto aqui, que foi escrito pelo Walter Goeden e a Inge Gruppe, da editora Nielands Kleine Westfälische Bibliothek 6. Ele é de 2004. O conto ele tem 7 páginas, ele se encontra na página 58 a 64. E como eu disse, ele é um conto natalino. E também ele tem um estilo claro, realista, e faz, então, essa denúncia da hipocrisia social. Aí, sobre o título, como eu tinha falado no começo da apresentação, o meu título, eu quis fazer uma brincadeira do meu título com o título do conto da Elisabeth. Gastfeindschaft é um neologismo em alemão, é uma palavra que não existe, procurei em tudo que é lugar e eu nunca acho Gastfeindschaft, sempre acabo achando Gastfreundschaft, né? E ela quer brincar com isso exatamente. Freundlichkeit, Freundschaft é hostilidade, inimizade, e Freundschaft e Freundlichkeit é amizade e simpatia. Então ela quer fazer essa brincadeira de hostilidade com hospitalidade, né? E é isso que a gente vê no conto. Até que ponto os hospedeiros são hostis e são hospitaleiros, né? Ela faz essa brincadeira. Então, um pouco sobre o conto, né? O conto é sobre uma noite de Natal, dia 24, a entrega dos presentes, e a gente vê a família Streicher, que é uma família rica, abastada, e o Herr Streicher, o pai, né, dessa família, ele sai, então, nessa noite de Natal para ir num bar comprar umas garrafas de conhaque. E nesse bar ele acaba encontrando um estranho, mal vestido, ele fala que ele, né, assim, aponta que o estranho não está vestido para aquela noite, né? E ele vê que esse estranho está tendo um embate ali com o dono do bar, porque o dono do bar quer fechar o bar, afinal é noite de Natal. E o estranho não tem para onde ir, está ali tomando cerveja. Então ele tem a ideia de chamar esse estranho para passar a noite de Natal com a família dele. Ele faz o convite, o estranho aceita e ele leva esse estranho, então, para a casa dele para passar o dia 24 com eles. E é interessante porque esse estranho, ele quase não fala, ele tem poucas oportunidades de fala, ele está ali mais para beber e comer e dormir, ele incomoda a família se sente intrigada com ele, mas eles dialogam sobre ele, mas não incluem ele na conversa. Então, realmente, a Elisabeth ela faz essa brincadeira de até que ponto é hospitalidade, até que ponto é hostilidade, né? Realmente uma crítica à sociedade daquela época. Bom, por enquanto é isso. Como eu disse, ainda estou nos primeiros passos, a pesquisa ainda está na infância, né? E quem sabe mais para frente eu venho aqui trazer mais indagações e mais respostas também. Aqui algumas referências bibliográficas, o livro que eu falei, da Elisabeth. Aqui também esse livro que a professora me cedeu, que é da Die Neue Frau. E esse outro livro do Brecht & Company,
que a professora também me passou esses dias. E é isso. Vielen Dank, muito obrigada a todos. Maravilhosa, muito obrigada. Viu como não dói? Eu quero Sim. só lembrar a todos vocês aqui que nós estamos num espaço de treinamento de apresentação dos nossos trabalhos, né? Então, às vezes, a pessoa fica de antemão com uma dor profunda, pensa assim, eu vou cair na hora, vou desmaiar. Mas é bem normal, isso acontece com todas nós, porque é um desafio, de fato, muito grande a gente se expor, né? A gente sempre pensa que está aquém da expectativa das outras pessoas, mas esse é um exercício necessário que nós precisamos de fazer. E nós é que temos conhecimento desse trabalho que estamos desenvolvendo, sim, né? E eu achei que foi uma apresentação maravilhosa, agradeço demais a Catarina por Obrigada. ter pensado de novo e falado sim, eu dou conta. Foi maravilhosa, e a gente quer mais depois, tá? Ah, com certeza. Eu estava bem nervosa porque é a minha primeira apresentação, mas espero que tenha ocorrido tudo certinho. Muito lindo. Você ainda tem muitas coisas para falar sobre o texto, mais especificamente, como eu sei, né? Mas Sim. a gente vai fazer isso numa outra oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. E agora, na sequência, eu gostaria de passar a palavra a essa pesquisadora que já fez há um tempo, né, continua ainda estudando a Irmgard Cohen, né, intitulou sua fala Pelos Caminhos da Cidade Grande, né, a Helene Postman, que infelizmente agora largou as letras e está na arquitetura, né? Mas a gente espera que ela consiga conciliar isso de alguma maneira, a desenvolver ainda sua pesquisa, linda pesquisa sobre a Irmgard Cohen, desenvolver, quem sabe, uma tradução dos contos que ela vem estudando tão bem. Obrigada. Passo a palavra a Helene Postman. Bom dia, Helene, bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Cidinha. Obrigada pelo convite também para participar. Foi uma pesquisa bem legal, assim. Eu lembro que eu gostei bastante de fazer. Eu fui aluna da Cidinha durante um período ali da letras, né, de alemão, e fui bolsista PIBIC entre 2018 e 2019, eu acho. E aí a gente investigou a literatura de Irmgard Cohen a partir do seu segundo romance, né, que foi Das Kunstseidene Mädchen, e na época a gente traduziu como A Menina de Seda Artificial. E eu até queria compartilhar aqui, eu fiz uns slides, mas eu não sei como compartilhar. Será que agora sou eu que tenho que passar, professora? Ah, Seu não. microfone está desligado, Cidinha. Catarina, eu acho que já deu. Helene? Deu? Vai aparecer lá embaixo a opção. Daí eu carrego o PDF aqui. Ah, tem que abrir a janela. Tá aparecendo alguma coisa? Por hora, não. Vamos ver. Você já tem essa possibilidade. Você viu que tem um ícone diferente agora, não é, o Helene? Lá embaixo? Vi, eu apertei ali. Aí você vai ali e ele vai dizer qual das abas do Google você tem que compartilhar. Você tem que ver ali, entra lá nesse ícone, ele vai dizer escolher a aba que você pretende compartilhar. Foi? Você vai lá no ícone, a partilha começou, pronto. Pronto? Então tá. Sobre a Irmgard Cohen, ela nasceu em 1905 em Berlim. Ela teve uma infância berlinense e depois ela se mudou com seus pais para a cidade de Colônia, em 1913. Lá ela estudou, ela fez uma carreira profissional de atriz, mas ela desistiu. Ela estudou teatro por um tempo, depois ela desistiu e se tornou escritora. Eu lembro que nos estudos, assim, o Alfred Deblin que influenciou ela a se tornar escritora. As obras dela foram confiscadas pelos nazistas
E em 1936, ela se exilou em Ostende, em companhia de outros poetas e escritores, e também foi onde conheceu o Joseph Roth, com quem teve um caso amoroso. Em 1940, ela retornou à Alemanha, com o pseudônimo de Charlotte Trallow, que Trallow era o sobrenome do primeiro marido dela, e lá ela viveu até a sua morte em 1982, na Alemanha. Ela produziu 7 romances ao longo da sua vida, e um compilado de pequenos acontecimentos e lembranças e uma sátira. A minha pesquisa se deu a partir do estudo do segundo romance da Irmgard Cohn, que foi Das Kunstseidene Mädchen, e a gente partiu da investigação de 3 aspectos da literatura, que foi Neue Sachlichkeit, Asphalt-Literatur e Die Neue Frau. E Neue Sachlichkeit era, no caso, uma escrita mais objetiva, mas com críticas bem sutis assim, à sociedade, de forma cômica, engraçada, leve, mas ela não deixava de criticar a sociedade da época, né? Que estava ascensão nazista, altas taxas de desemprego, a sociedade da República de Weimar. E Asphalt-Literatur, que foi uma literatura enraizada, não mais enraizada numa terra, e sim das grandes cidades. Ela denunciava o que acontecia através do caos, do mundo desumano, porque a Doris era uma personagem do livro dela. Ela estava na cidade à procura assim de realizar o sonho dela, que era se tornar uma grande estrela e ser mundialmente conhecida. Mas através desse cenário da cidade grande, que se apresentava como um local de esperanças e de sonhos, de realização de sonhos, ao mesmo tempo era um local desumano. Então tem esses contrastes na literatura da Irmgard Cohn. E Die Neue Frau, que é a representatividade de personagens femininas, né, como mulheres modernas. O contexto político, né, que era a República de Weimar, a situação política da época, e como reflexões, o trecho que expressa a vontade de Doris, né, de se tornar uma grande estrela. Und es wird mir eine Wohltat sein, mal für mich ohne Kommas zu schreiben richtiges Deutsch. Nicht alles so unnatürlich wie im Büro. Aqui ela expressa a vontade dela de escrever sem sem vírgulas, sem tanta formalidade. E é o caso da Neue Sachlichkeit, a nova objetividade. E ela conseguiu, assim, através da literatura dela, fazer grandes denúncias à sociedade da época, e de uma maneira divertida. E é isso. Helene, muito obrigada. Eu acho que todos podem também depois, se quiserem mais detalhes, assistir ao vídeo que a Helene fez no final do PIBIC, né? Está bastante disponível, assim, onde ela traz também mais detalhes sobre o texto. Muito interessante essa coisa da vírgula, né? Ela não queria aquelas correções, os textos que voltavam, porque ela era uma secretária, sempre que ela escrevia uma carta, os textos voltavam, né? Mas imagina, está aí faltando vírgula, né? Sim. Então tem essa coisa da escritora fazendo representar, né? Por essa protagonista Doris. E ela tem bastante semelhança com a escritora que a Catarina está trabalhando, né? Sim, sim. Que é a linguagem da nova objetividade, traz a questão das mulheres emancipadas, mas que elas também não tinham muita perspectiva de futuro, né? Isso tudo é retratado na literatura, assim. Que elas se viram obrigadas a terem um papel que até então eram ocupadas pelos homens, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, elas se viram obrigadas a fazer coisas que... Bom, antes elas eram só do lar, e depois elas perceberam que elas podiam também exercer outros papéis, mas ao mesmo tempo elas não tinham perspectiva de futuro para exercer tais papéis, né? Então, na literatura dela, ela traz bastante esse cenário de sonhos, mas de não perspectivas, zero perspectivas de futuro, né?
ao mesmo tempo que elas tinham essa capacidade, elas não tinham uma visão de futuro, assim, para realizar essas. E Mas, até isso, mas com muita graça, nesse livro das Kunstseidene Mädchen, essa protagonista faz isso, né? sim, de maneira Ela acaba leve. tirando partido também e rindo dessa condição, né, que ela passava. E no caso da Elizabeth Hauptmann, a gente vê uma normalista, né? No Brasil tem muito, né, nesse tempo essas mulheres assim que se formavam como normalistas e que escreviam bem, como a Kim Santa Catarina, Antonieta de Barros, né? Ou a Henriqueta Lisboa, lá em Minas Gerais. Então, muitas dessas escritoras brasileiras também, que nesse mesmo momento despontavam, né? Que faziam os seus movimentos. Eu até passei para vocês um texto sobre a participação das mulheres na Revolução, das mulheres mineiras na Revolução de 1930, né, que saiu no suplemento Pernambuco desse mês. Então, são essas mais, claro, com particularidades assim, por exemplo, mais com diferenças, né? Mas as mulheres, ao mesmo tempo que elas absorviam essas emanações, né, da Europa, né, mas com uma particular diferença, né, que a gente tinha nos movimentos e nesse despontar das mulheres escritoras no Brasil, né? É interessante a gente observar isso, né? Se na Europa esses movimentos defendiam uma certa liberdade pacifista, porque vivia uma guerra, no Brasil a gente tem esse acento da busca da identidade, né? Uma diferença essencial entre os movimentos que aconteciam lá e cá. Né? Nesse ponto é bem diferente. Mas o movimento das mulheres sufragistas na Europa, a gente encontra eco também aqui nesse movimento das mineiras, né? Que buscavam também participação, né? A partir desses preparativos para a nova Constituição nos anos 30, né, em que as mulheres, então, também obtiveram esse direito ao voto. Então, eram movimentos concomitantes que estavam acontecendo. E eu acho muito bacana, Helena, se você depois puder continuar, aprofundar essa sua pesquisa, da mesma forma que a Catarina. Né? A gente ainda vai falar mais sobre a Irmgard Coin, eu queria que você depois trouxesse talvez algumas curiosidades da linguagem assim, para a gente. Né? Sempre. Mas nós vamos passar agora a palavra para a Mariana Holmes, né, da USP. A Mariana, diferentemente das meninas, né, ela está fazendo uma pesquisa mais extensa, já de maior peso, né, que ela já vem há anos desenvolvendo isso a título de doutorado. Mariana Holmes, muito bem-vinda aqui entre nós, na UFSC, tá? Conta pra gente, Mariana. Obrigada. Conta pra gente. Ok. Cidinha, eu ia pedir também para apresentar. Tá, vou passar para você um minutinho. E agradeço muito poder estar aqui nesse ambiente amigável, de incentivo e apoio à pesquisa, e também de pluralidade mesmo, de contar com outras pessoas de outras universidades. Eu acho que esse fluxo que o Lilian proporciona, né, de várias gerações de pesquisas diferentes, é muito bonito, é muito produtivo também. Obrigada, então, Mariana, você poderia, por favor, piscar muitas vezes a sua luzinha tá bom. para saber quem é você aqui? Deu pra... Ainda não. Pode piscar muitas vezes que eu estou andando aqui e vendo. Está vendo, Dani? É o microfone, né?
Mais para cá, peraí. Isso. Pode ir. Ok. Aqui. Essa aqui, né? Então, Acho que deu. isso, apareceu para mim agora. Selecionar a guia. Tá muito pequena para vocês? Tá ótimo, Mariana. Ah, tá bom. Aqui para mim aparece pequeniníssimo, então às vezes eu vou olhar para cá, para o lado, É que para enxergar na outra eu tela. para vocês, tem aqui 2 pontinhos, 2 tracinhos em cima da tela. A gente pode ir com o cursor ali e... Ah, apareceu grande. Não, eu consegui aumentar aqui. Obrigada. Desculpa. Ok. Bom, eu ainda estou em processo. Qualifiquei no final de dezembro do ano passado, no começo de dezembro do ano passado, e tenho um ano pela frente para compor a tese e depositar. Recentemente eu estava em Viena e em Marbach, procurando pesquisando os manuscritos dessa escritora, da Paula Ludwig, e vou controlar o tempo aqui para não estourar, porque eu quero passar por vários textos diferentes. Então, bom, obrigada por estarem aqui, pelo convite também. Eu chamei essa fala de Paula Ludwig da correnteza expressionista que deságua no Brasil. Correnteza, pensando num poema da Paula Ludwig que eu vou apresentar de pronto, e pensar também nesse movimento, né, da artista, poeta, escritora, que nasceu na Áustria e se consolidou como artista na Alemanha, em Munique, em Berlim, num período próximo ao da Elisabeth Hauptmann. E fiquei curiosa, assim, porque ela também teve contato com o Brecht. Enfim, organizei minha fala, então, em 3 partes. Primeiro esse poema, Frei noch immer fließen. Eu vou ler ele em alemão, mas eu preparei uma tradução que eu vou apresentar. 2 poemas que talvez dialoguem com essa temática na Ludwig, que são da Else Lasker-Schüller e do Jakob van Hodges. Danças Macabras são textos bem pequenos da Paula Ludwig, Sonhos, que ela compôs no Brasil. Die Bardame, de Tänzerin, e finalizar com um texto que dialoga com o poema. Talvez vou forçar esse diálogo, Der Hindernis überwinden. Todos eles estão com traduções. Então, só para contextualizar, a Ludwig nasceu em 1900. Então, esteve no final da década de 1910 até 1933 na Alemanha, em Munique, em Berlim. Teve um longo período de exílio e se fixou no Brasil por 13 anos. Depois disso, ela volta para a Europa com a cidadania brasileira e fica deslocada, sempre indo de uma cidade para outra, cidades muito pequenas, em que ela teve que enfrentar as consequências da ideologia nazista que permaneceu nessas comunidades. E escreveu poemas, narrativas oníricas ou sonhos. Ela relatava, registrava e depois deu um tratamento literário para essas narrativas. E foi autora de uma obra memorialística que cobria uma parte da infância dela, até 1914. Ganhou 2 prêmios no final da vida, e o mais importante é o Georg Trakl Prize. Então, eu vou ler o poema em alemão, mas ele tem a tradução do lado. Frei noch immer fließen, durch streng verschlossene Länder, die natürlichen Strome, graben sich tiefer ihr Bett und erweitern ihr Ufer, stürzen hinab ihre Wasser in unbekundete Tiefen, schreien empor zu den Brüdern, den wild
nach geschissenen Quellen, während die Menschheit enge sich einsagt. Gebirge verharren schweigend im Mantel des Eises, entsenden aus ihrem Schosse die Bäche und Bächlein, während die Menschheit die letzten Bezirke des Lebens verschüttet. Wälder noch Wurzeln im herrlichen Erdreich trotzen den Stürmen und wahren Gewässer, während die Menschen sich mühen, Minderes zu mehren. Unter der greisen Scheibe des Mondes, Ebbe und Flut regierend, schlafen die alten Geschlechter. Nicht mehr entsinnt sich der Abend früherer Nächte Gesang, Unglück schwächt das Gedächtnis. Aber es jagt nach Gezeiten, es entstürzt der Stunde der Fremdling und inmitten der Strömung heult er es ein, das Entschwundene, er, der Befreite, der strömende Mensch, dem niemals gerecht wurde, ein Maßstab. Eu gostaria de pontuar nesse poema, então, para a gente dialogar com as outras referências, essa tensão entre a natureza, que vai nesse movimento sempre expansivo, estendendo os seus rios e riachos, alongando suas raízes, se fortalecendo, né, para resistir às intempéries, enquanto a humanidade, então tem sempre esse jogo contrastante, né, se isola, se espreme, se mata, e causa esse contraste, né, de um encolhimento, né, da vida, inclusive. E essa seria a primeira parte do poema. Esse recuo também desses versos amplificam esse contraste, né, essa ideia desse recolhimento. E tem um ser humano, tem um tipo de pessoa que vai furar um pouco essas barreiras, escorregar por essas correntezas e lidar um pouco com escapar essas categorias, né? Nesse poema, por exemplo, tem uma forte presença da memória e dessas desgraças, né, dessas intempéries que se abatem sobre essa pessoa também, mas tem e uma pessoa caracterizada como estrangeiro, né, como forasteiro, mas que de alguma forma está liberta, apesar das injustiças, né? E essa liberdade ela está relacionada com essa memória que vai se dissipando, mas que ao mesmo tempo vai possibilitando uma sobrevida, né, nesse movimento. Um pouco diferente do que a gente vê em poemas muito anteriores. É bom lembrar que esse poema da Paula Ludwig foi composto no exílio, então esse Fremdling, né, esse movimento de fuga tem a ver com esse contexto, um pouco diferente desses outros textos de autores que vão vivenciar o exílio depois, mas esse, por exemplo, é de 1913, o outro é de 1911. Eu vou ler as traduções, porque eu vou passar muito rapidamente para eles, só a título de exemplo mesmo. Fim do mundo. Há um lamento no mundo, como se não mais houvesse o bom Deus, e a sombra que cai, cortina de chumbo, pesa mausoléus. Vem, escondamo-nos mais de perto, a vida jaz nos corações como nos féretros. Ei, beijemo-nos até não poder mais. Pulsa uma saudade no mundo, e é disso que temos de morrer. Então, de novo, tem esse tom extremamente negativo, ao mesmo tempo que tem uma vontade de conexão, tem um nós aí que não aparece no texto da Paula Ludwig, porque esse sujeito ele está solitário, e tem essa atmosfera melancólica que vai se referir à morte, e assim também o texto do Van Hodges.
O chapéu voa da cabeça pontuda do burguês, ecoa uma gritaria por todos os ares. Telhados despencam e se despedaçam, e na costa, lê-se, sobe a maré. A tempestade está aí, os mares selvagens avançam, terra dentro, para esmagar largos diques. A maioria das pessoas fica resfriada. Os trens de ferro caem das pontes. Também tem uma visão bastante apocalíptica, né? Mas já é diferente do poema da Elise Lasker Schuller, que tem um pouco uma indistinção do ambiente, da paisagem. Aqui tem a paisagem urbana, nessas pontes. Tem a tempestade sendo anunciada, né? E a Celeste Ribeiro de Souza tem um texto bastante interessante sobre os ecos do expressionismo na poesia alemã da década de 1980, e ela faz uma análise inicial desse poema, mostrando, ela usa a tradução do João Barrento, que se refere também aos trabalhadores, né? O que foi traduzido aqui como telhados, esse Dachdecker, João Barrento traduz como telhadores, né? Os trabalhadores do telhado, o que torna a imagem ainda mais grotesca, que são essas pessoas despencando, né, da altura. E também essa ironia com relação ao burguês, né, que tem essa cabeça pontuda. Eu quero, com isso, mostrar um pouco dessa ideia do grotesco da destruição e dessa desconfiança com relação ao progresso e a virada de século, e quase como esse prenúncio, né? 1903, 1911, que prevê, ou de alguma forma, preconiza esse mal-estar, né, na cultura, na civilização, e como isso vai aparecer no caso da Paula Ludwig. Eu mostro aqui uma ilustração dela. Ela era pintora também, além de escritora. E essa é uma aquarela dela, na primeira imagem. E tem esses dançarinos, né? Essas pessoas dançando de uma forma muito agitada, grotesca. Né? E essas figuras, elas estão cada uma numa movimentação um pouco desconexa. Né? E tem uma figura aqui, sombreada. Opa, voltou aqui. E todas elas têm esse rosto, esse caráter, né, distorcido, tem um desespero nesses gestos e nesse traço também. Né, uma torção violenta no corpo, né, essa cabeça que se volta para trás. E queria mostrar aqui do lado a Nina Engelhardt, que era uma artista brasileira, que esteve na Alemanha e na Áustria na década de 20 e de 30, que possibilitou o exílio da Paula Ludwig no Brasil, e era uma dançarina expressionista. A dança está como uma forma de expressão importante para Paula Ludwig, mas na forma como ela configura isso literariamente. Mas ela também, num diário, tem uma indicação de que ela atuava como modelo de pintura, de escultura expressionista, mas também como dançarina grotesca. Ela usa essa expressão. Então, aqui eu queria só lembrar um texto do Peter Zonde, da teoria do drama moderno, falando desse eu isolado e desse mundo tornado estranho. Uma parte aqui da citação não é o eu isolado que alcança nela, na técnica, a expressão temática, mas sim o mundo alienado a que ele se contrapõe. Só na autoalienação, por meio da qual eu coincide com a objetividade estranha, o sujeito conseguiu se expressar, apesar de tudo. E aí, com essa frase, eu lembro também desse sujeito torrencial, que está isolado, que está alienado, mas, ao mesmo tempo, autoalienado desse movimento das organizações dos países e da autodestruição da humanidade. E aí, muito rapidamente, eu queria mostrar esses dois textos curtos da Paula Ludwig, para chegar no texto final. Eu vou ler em português. A Dama no Bar. Uma mulher não mais jovem dançava no bar.
Sua dança era cheia de alternâncias, leve e pesada, risonha e séria. Ela se movia em contínua transformação. A dança tornou-se cada vez mais dramática. De repente, ela parecia compreender. Danço, sim, meu destino. E parou. A segunda, que é a segunda narrativa, ambas escritas no Brasil, a dançarina. Nós pedimos à dançarina a dança da alegria. Ela já estava pronta e saltou no meio do salão. Um violino claro soava e ela, magnífica, começou a dança da alegria. Mas, de repente, cederam os joelhos, o semblante afundou nos ombros. Atordoada, ajoelhou-se no chão e tremia. Desamparada, caiu de joelhos, trêmula. Ela esticou o braço direito e deu-nos a entender. Não posso mais. Eu sofri demais. Esses dois textos, eles são textos posteriores àquela ilustração que eu mostrei para vocês, mas pode dialogar com um outro texto que foi produzido nesse momento. É uma narrativa um pouco mais longa, eu vou só contextualizar. Ela se inicia com, entre aspas, louco, louco, em português mesmo. E é um texto escrito em alemão, que se refere a Lucas, que é um senhor espanhol, que ela vê mancando pela rua. E as crianças perseguem ele, chamando ele desse nome, né? Invertendo o nome dele. Eu vou ler ele em alemão. É um texto que tem um poema no meio e também se refere a essa temática da dança. Verfolgt von der Jugend kam Lukas die Straße herunter. Ich war voll Angst, dass die Horde ihn vielleicht nicht noch mit Steinen bewerfen würden. Zufällig unter meinem Fenster stand Lukas still. Er stand tatsächlich still, indem sich sein Gesicht zu einer undeutbaren Grimasse verzog, schaute er sich die ihn verfolgenden Jugend an und begann zu tanzen. Er tanzte. Er tanzte in seinen Tamankus auf der lahmen Erde. Er tanzte den trippelnden Schritt der Kinder. Er tanzte den übermütigen Tanz der Jünglinge. Er tanzte den Marsch der Soldaten. Er tanzte den Totentanz der Afrikaner. Er tanzte den Kriegstanz der Indianer. Er tanzte den Wahnsinnstanz der Mohammedaner. Er tanzte den Tanz der wirbelnden Wesen. Er tanzte den Tanz der Meskitas. Er tanzte die Tänze des Feuers, die Tänze der lichtlosen Nacht. Er tanzte den Tanz der Tanzlosen. Dies alles tanzte er. Seine Tamancos hat er schon längst den Barranco hinuntergeschleudert und er tanzte nur noch mit bloßen Füßen. Inzwischen ging die Sonne unter, ein roter Ball. Die Gassenjugend stand gelaunt still. Plötzlich brach Lukas ab. Er streckte seine Hände aus und grollte Boa noite. Ein ganz kleiner Junge lief schnell zu ihm hin, um ihm die Hand zu geben. Daraufhin stürzten alle großen Jungen hin, um ihm die Hand zu geben und Boa noite zu wünschen. Ich rief ihm von meinem Fenster aus gleichfalls Gute Nacht zu, worauf er seinen verbeulten Hut zog und mit einer unbeschreiblichen Geste der Güte die frühe Frechheit der Kinder entschuldigend sagte, Crianças. Danach begann er von neuem seinen hindernisüberwindenden Gang. Aber diesmal verfolgte ihn kein Schmähwort. Sie hatten Boa noite gesagt. Die ungeschriebenen Gesetze sind die wahren, jedenfalls für einen Tag. Esse é um texto que não foi publicado. Esse manuscrito se encontra no arquivo de Bregenz, no Franz Michael Felder Archiv, e tem uma relação, né, muito forte com essa dança que leva o artista ao esgotamento. E no caso das duas primeiras dançarinas, né? E no caso delas, um esgotamento que vem dessas experiências extremamente difíceis. No caso desse
dançarino, do Lucas, um velho espanhol, que dançava com esses tamancos, né? A gente encontra um tipo de dança que vai condensar muitas outras culturas e danças e referências a categorias, organizações e expressões artísticas ligadas a pessoas de alguma forma que são alvo de preconceito, que são marginalizadas. E essa reflexão veio muito da conversa com a Melanie. Eu vi que ela estava fazendo assim, que bom, que faz sentido, que pode fazer sentido essa leitura de que a pessoa refugiada que usa a dança, né, que, no caso, nesse contexto, né, da configuração da Paula Ludwig, essa pessoa refugiada que usou a dança para se expressar, para barrar uma violência que estava sofrendo de alguma forma, para ensinar uma lição de dignidade, talvez, e observando essas crianças, não, ao mesmo tempo, no final, né, dessa performance, mas também sendo observada por elas com muita surpresa, né? E essa presença da língua portuguesa, essa referência, por exemplo, às danças africanas, às danças indígenas, eu achei algo especialmente interessante e positivo para pensar essas afluentes assim, do movimento expressionista, que também se relacionava com outras tradições, né? Não só a judaico-cristã, não só a europeia. E acho que isso faz com que a obra da Paula Ludwig possa contribuir também para essa noção de brasilidade, estrangeiridade e essa cultura, essa confluência de culturas de uma forma não eurocêntrica, não europeizante e de resistência também. Eu acho que é isso que eu queria apresentar para vocês hoje e agradeço muitíssimo essa oportunidade. Está aqui umas minhas referências citadas nessa apresentação. E a ilustração está nesse catálogo, que tem outras ilustrações dela também, bastante interessantes. Obrigada. Nós é que agradecemos, Mariana. Muito bom, já dando aí aumentando a nossa expectativa quanto ao material que você vai nos mostrar no final do ano, né? Esse material sobre dança não estava, não, né? Não, esse não. Esse eu transcrevi e traduzi no começo desse ano, mas ainda preciso trabalhar bastante nessa. Estava até com uma dúvida, Cidinha, para tirar com você desse Gassenjugend, se são os meninos da rua ou os meninos de rua, porque se fossem os meninos de rua, teriam outras conotações, né? Essa tradução. Pois é, exatamente. Tem essa coisa de você, porque não necessariamente aqui a gente está deveria pensar em alguma coisa como mendigo, coisa assim, mas são meninos se divertindo na rua, né? Sem qualquer conotação assim. Mas você colocou meninos da rua. O da rua no sentido de que eles moravam lá, né? Que eles podiam estar brincando, né? Na rua. Uhum. Depois vamos ver com calma como fica o poema todo, assim, sabe? Eu acho que menino da rua, menino de rua. Vamos pensar de novo isso, se não tem esse risco, né, dessa outra acepção, que aí não ficaria bom. Eu acho que o de rua ficaria um pouco mais associado a meninos em situação de rua. É verdade. E os meninos da rua, ela está falando de Santana, da zona norte do São Paulo, assim, é bem interessante. E tem uma coisa toda da espacialidade, né, dessa varanda de onde ela vê a rua e os paralelepípedos, é muito bacana. Tem até o livro, também, o Meninos da Rua Paulo, né? Uhum.
Esqueci o nome, russo ou húngaro, o escritor, né? Meninos da Rua Paulo. Muito bom. Tem esse título, Da Rua, Meninos da Rua Paulo. Aí é uma coisa específica, uma coisa de uma lembrança do pessoal lá daquela infância. Mas, Mariana, muito bom. A tradução bem eu achei assim, já nessa primeira leitura, eu achei que ficou muito, muito poética. E também gostei de você ter trazido aqui para que fique bem claro, porque nós aqui todos estamos nessa coisa de estudar, e essa analogia que você faz com os poemas do expressionista, né, foi muito boa para um pouco como uma adversativa aqui, né? Olha, isso aqui é um exercício diferente o que ela propõe, né? O exercício que ela propõe, ele tem permite um pouco mais dessa fluência, essa correnteza, é uma coisa que flui melhor, mesmo que às vezes estanque, mesmo que às vezes esteja sujeito a esses meandros e às vezes a esses empecilhos, né, que não permitam que seja uma fluência. Claro que ela está no exterior, então tem esses percalços no seu entrosamento, na sua existência nessas terras diferentes, né? Eu vou deixar a palavra aberta, mas eu já quero, de antemão, dizer que foi uma excelente apresentação. Viu, Mariana? Eu te agradeço demais. Obrigada. De trazer a dança também, né? Esses movimentos assim ainda muito fragmentados, quebrados, né? Também uma analogia a esses empecilhos, a essas dificuldades, que não existe uma fluência, não existe uma harmonia desse, dessa, desse ser em relação a esse ambiente, né? Então, tem esse movimento fragmentado. Eu queria deixar a palavra aberta. As meninas aqui, como é o nome dessa moça que está ali com o Lute comigo atrás? É colega lá Como é o seu nome? Acho que precisa dar permissão ou Não, ela tem que ela Agora que eu lembrei, ela tem que sair e voltar, porque ela está com um jeito ali que não ligou o microfone. Eu vou deixar a palavra aberta aqui, quem quiser pode se manifestar, tá bom? Eu queria parabenizar a Mariana. Eu já tinha tido a oportunidade eu fiz um curso com ela das poetas exiladas de língua alemã durante a pandemia e já tinha sido assim bem maravilhoso, assim. É sempre bom ouvir ela. E uma coisa que eu achei interessante num dos poemas é a palavra bem repetida, tanzen, que cria um ritmo, né, no poema. Eu não sei se, com certeza isso é proposital, mas não sei se, tipo, até é meio que um tunts-tunts da música, né, tem essa musicalidade, não sei, assim, isso me chamou bastante atenção. E acho que faz algum sentido, né? Talvez para a autora, não sei se... Eu acho que sim, porque é muito repetida a palavra, né? E tem esse impacto, né, da própria que, por exemplo, traduzir por dança, esse D mais sonoro, né, ele acaba abrandando um pouco a quase violência desse tanzten, tanz, e realmente fica tem a ver também com os tamancos, talvez você pensa também nesse senhor sapateando, né, violentamente. É bem interessante. Eu notei isso e fiquei um pouco, será que em português tem um efeito parecido, né? É até difícil de ler em alemão, no meu caso, para mim, né? Que não sou nativa nem nada. Mas
Mas obrigada, Helene. Foi muito bom também ter você no curso do Portas Exiladas e tá recuperando esse contato agora, né? Eu posso me adiantar e fazer duas perguntas, uma para Catarina e outra para a Helena. Primeiro, obrigada pela coragem de vocês, pela fala de vocês. É muito bacana que existam pesquisas de iniciação científica sobre mulheres, porque isso é algo que é muito raro, né? Acho que na graduação, às vezes no mestrado até, que eu percebo que muitas colegas acabam indo por um caminho de pesquisar autores canônicos que são mais acessíveis, né, para a germanística aqui no Brasil, e é maravilhoso que a Cidinha e o Velna, né, incentivem essas pesquisas que são formadoras, né, sobre autoras não tão conhecidas. E as minhas perguntas... Depois você fala a sua pergunta, mas só para... porque você tocou nesse assunto, depois eu vou falar, a palavra volta para você. Mas é que, assim, agora a gente tem percebido isso, né? E mistério, uma campanha até, né? De ampliação do nosso repertório de escrita de autoria feminina, sabe? De valorização do trabalho das mulheres na literatura, porque a gente tem ficado assim muito impressionado, até uma autocrítica também, como as bibliografias são masculinas. Tá? Uhum. Nos nossos planos de ensino, nos nossos trabalhos, e a gente, meu Deus, muito. E você começa a fazer uma pesquisa com esse diapasão, percebe que tem tanta literatura, tanto material que ainda é desconhecido, né? E a gente já acaba falando sempre desses mesmos autores e se referindo aos textos mais ou menos conhecidos, e eu acho que seria necessário, com muito critério, claro, né, selecionar autoras de escrita alemã para a gente apresentar também. E é nesse sentido que a gente vem fazendo esse trabalho. Agradeço muito às três. Mas eu vou passar para você, então, agora dialogar com as meninas. Por favor, Maria. Tudo bem. Bacana essa visão mesmo, Cidinha. Eu acho muito relevante, fundamental, né? Como você disse. Para a Catarina, fiquei muito curiosa, eu queria saber aonde estão os manuscritos da Elisabeth Hauptmann. E, eventualmente, se você continuar trabalhando com ela, enfim, se tem essa perspectiva de pesquisar esses manuscritos, de ir nos arquivos, acho que seria uma coisa muito bacana. E para a Helena, eu conheci a Ingrid Cohen a partir do Zweig, que a Melanie estuda. Infelizmente, eu não li nenhum texto literário dela ainda, fiquei com muita vontade de ler das duas, né, da Hauptmann e da Cohen, mas ela tem uma coletânea de textos, perfis memorialistas a respeito do Stefan Zweig, retratos do Stefan Zweig, feito por outros escritores e escritoras, inclusive. E a Cohen estava próxima, né, do Roth, que era um amigo muito próximo do Stefan Zweig, e, enfim, achei interessante. Se você quiser, eu compartilho com você esse texto dela. Perfeito, obrigada. E, não sei, isso me faz pensar um pouco como poderia eventualmente ser interessante pensar como essas mulheres autoras, né, caracterizam esses escritores canônicos, os escritores homens. É lógico que com uma finalidade de publicação tem uma série de condições que vão moldar essa apresentação, mas é curioso também, eu acho que subverter um pouco o olhar, né,
não só acho que definir o que acaba sendo comum na pesquisa sobre autoras mulheres, que é a caracterização delas a partir da relação amorosa que elas têm com os homens, né, com determinados intelectuais, artistas, mas um pouco o contrário, assim, como a Hauptmann talvez teria visto o Brecht e a Cohen, esses outros dois grandes escritores, né? E, enfim, foi só uma provocação, na verdade, se tem na verdade, o quanto ela era ativa nesse meio editorial, né, literário, e como ela estava circulando, né, como ela transitava e era visível também nesse sentido. Não sei se a minha pergunta ficou clara, mas enfim, é só saber se você tem alguma informação sobre isso. Então, por enquanto, eu tenho só esse livro que eu falei na apresentação, que é Elisabeth Hauptmann Lesebuch, que tem alguns, como eu falei, alguns fragmentos do que me parecem ser cartas ou até um diário dela. E aí tem também alguns trabalhos dela, esse o ponto, né? E tem algumas traduções dela. Mas, por enquanto, de trabalho dela mesmo, eu só tenho isso. Eu não... É muito difícil achar coisa dela, como eu falei. Sempre que eu procuro, tá sempre falando... É um livro sobre o Brecht, e aí eles falam um pouquinho dela, citam o nome dela, que ela colaborava com o trabalho dele, mas sobre ela mesmo é muito difícil. Só tem esse livro, e que foi a professora Cidinha que me cedeu para... Né, que me apresentou o livro para pesquisa. Então, quem sabe mais para frente eu vou procurar também, e quem sabe eu acho alguma coisa mais concreta dela. Mas, por enquanto, é só esse livro mesmo. Infelizmente. Eu vou olhar aqui se eu acho alguma coisa, inclusive das duas, né? Da Cohen tem um texto, Obrigada. no Handbuch der deutschen sprachigen Exil, Exilautoren, e aí, enfim, qualquer coisa eu compartilho com você. Tá ótimo, obrigada. Não sei se a Helene quer complementar e falar um pouquinho do livro, que você leu esse livro também, em que... Ah, não, foi uma ficção, né, Helene, do Weidemann, que ele fala do encontro da Irmgard Cohen e Josef Roth com o Stefan Zweig em Ostende, né? Isso, foi isso. Mas Mas aí... mas foi uma leitura breve, assim, foi em Ostende, foi um encontro com os poetas exilados, né? Após a ascensão nazista. E foi onde ela conheceu, né, o Roth e o Zweig. E aí eles trocaram inspirações e tudo mais. Mas eu não me aprofundei, assim, na relação da Cohen com eles e tudo mais. Foi mais na escrita dela mesmo. Sim, foi bem voltada para a escrita, para a literatura dela. E a Catarina, a gente ainda pode ver, mas a gente pode ver na Academie der Kunst, né, em Berlim, onde é que estão depositados os textos dela, originais. A gente pode ver isso no momento seguinte, né? Ela está muito envolvida agora com a Sim, com leitura certeza. disso, mas a gente pode ver isso em seguida, visitar um pouquinho mais os arquivos. Obrigada, Mariana, por essa dica. Então, queria ouvir as meninas lá de São Paulo. A Thaís, por favor. Thaís, o que você sabe sobre essa relação que a Mariana também, aqui a Mariana alude aqui, não é? Essa coisa que também nos incomoda tanto, saber dessas mulheres tão talentosas que estavam ali como satélites em torno dessa figura, assim, que cada vez assim me deixa mais triste, que é esse tal do Brecht. Oi, bom dia. Eu tô vendo que minha câmera tá ligada, mas eu não me enxergo. Então eu tô em dúvida se eu tô aparecendo ou Nós não. já A estamos gente te vê. linda com esse Ai, fone no ouvido. então tá bom, só para me cuidar aqui.
Ah, que legal de ver todo mundo. Helena, estava com saudade também de te ver. E feliz também pela. Vai passar pela arquitetura, acho que é um diálogo bem possível de se estabelecer. Me lembra muito a Claudinha, né? Que fez o caminho contrário. É verdade, é E claro. essas coisas sempre dão um bom diálogo. Tirando o que eu fiz, que eu acho que ninguém sabe que eu saí da engenharia química, né? E mudei para letras, então o diálogo é meio difícil assim, de estabelecer. Então, Catarina, que legal da gente estar tendo esse primeira conversa aqui, né? A gente tentou fazer algumas conversas, mas eu tive um monte de empecilho, a gente teve que desmarcar, mas é isso, o espaço do Lili, acho que é isso, da gente poder promover essa coisa de trocar a conversa de uma forma muito tranquila, né? E eu separei várias coisas aqui para você, mas eu queria te recomendar em especial esse livro, que, claro, é um saco, porque para a gente falar das escritas dessas mulheres, a gente tem que ir lá para a obra, né? Mas o Benjamin Brecht, História de uma Amizade. E quando você vem aqui no final, você pesquisa pela Elizabeth Hauptmann, vai ter uma série de referências, inclusive onde você vai encontrar as cartas dela reproduzidas parcialmente. E me chamou muita atenção o diálogo dela com Benjamin. As cartas que eles trocam porque ela fazia coleta de dados sobre o Brecht para o Benjamin, entende? Então, eles têm um diálogo super legal sobre a questão da linguagem do teatro ali que está sendo né, produzido e pensado, e depois essa colaboração dela mais direta a partir de 1926 com a peça Man Istman, né? E também outro lugar assim que eu acho que dá para você buscar algumas fontes é quando o Adorno vai discutir com o Scholem também, e aí eu já separei uns pedaços aqui do livro para você. A questão da autoria das peças do Brecht, né? Que ele vai ser acusado aí de fazer plágio ou de muita coisa não ser dele, e de fato muita coisa não é dele, muita coisa foi feita pela Elizabeth Hauptmann, e o Brecht não esconde isso, esse aspecto da montagem, que vai ser ou quase uma colagem que vai ser as peças, né? Então eu já separei alguns textos e algumas referências aqui que eu acho que vai colaborar bastante com o seu trabalho. E aí me chama a atenção também que nesse livro tem daí uma seçãozinha chamada Mulheres, que vai listar o tanto de colaboradora que participou da obra do Brecht, né? E quando você vai procurar as obras dessas escritoras ou achar algum material mais organizado, você não acha, é tudo bastante disperso, né? Até uma dificuldade de encontrar teses e dissertações no Brasil. Sobre a Elizabeth Hauptmann, eu tenho algumas teses, mas elas estão em inglês, elas foram publicadas em outros países. No Brasil, não tem tanta coisa assim organizada. Acho que você deve ter percebido um pouquinho disso na hora de começar a selecionar material para sua pesquisa, né? Então, acho que seu trabalho tem essa grande validade, essa grande importância de ser um trabalho bastante pioneiro, necessário nesse momento, né? E que além da questão de escrita e de colaboração crítica e teórica, assim, ela vai ter uma importância também como atriz, né? Em pensar uma parte cenográfica também do teatro, assim. Então, enfim, acho que seu trabalho tem um chute assim para algo muito importante, que é sistematizar o trabalho dessas colaboradoras que foram tão essenciais para que o Brecht se tornasse hoje um autor canônico, né? E tem um documentário dele bastante interessante disponível no YouTube, e que eu acho muito legal, uma parte em específico que
elas vão questionar, assim, se não me engano, é a própria Elizabeth Hauptmann, tem trechos dela, tem algumas imagens, assim, né, vídeos, e eles vão perguntando lá, um entrevistador, para essas mulheres que estiveram próximas dele, assim, se elas não se sentiam oprimidas por aquela situação, porque muitas vezes eram situações em que elas não apareciam, aparecia um Brecht, né? E eles viviam as relações amorosas entre eles, assim, tem hora que você vai procurar uma espécie de ninho de gato, né? E elas não imaginam, aquela mente era tão, assim, brilhante que a gente, às vezes, não se sentia oprimida, era no sentido de sugar o máximo daquilo também e aprender. Enfim, ali nesse documentário você vai ter um material legal sobre ela e sobre outras colaboradoras dele. Tá? Eu acho que daqui para frente a gente se esforçar, né? E também é uma autocrítica, eu me esforçar para estar mais presente dialogando com o teu trabalho, porque eu acho que a gente tem muito que colaborar, né? Dessa literatura que ainda está por se construir. Sim. Obrigada, Thaís. Eu vou te mandar mensagem, então. Aí, se puder me passar esse... Porque eu estou sem nada para anotar, não consegui anotar nada. Aí você me passa o nome do documentário e a gente marca. A gente tenta Isso, já está tudo aqui meio sistematizado para a gente poder marcar essa conversa, então. Sim. Ai, obrigada. Obrigada, fico feliz que as duas, então, entabulem essa conversa. Eu sei que a Thaís estava na correria, porque o bebezinho dela, o Francisco, adoeceu, teve Covid, né? E eu sei que a Catarina também está meio desesperada ali, fugindo do trabalho. Agora mesmo chega o chefe, abre a porta e fala, mas você é aqui que você está escondido? E o chefe dela, que é o nosso colega, porque ela trabalha lá na UFSC, né? Mas eu agradeço a vocês por esse sacrifício que vocês fazem também, eu posso imaginar, né? No meio da correria das suas tarefas, dos seus ganha-pães. Dana Raida, Arnaldo. Bom dia, gente. Eu nem queria comentar muita coisa, só no caso da Mariana, eu achei muito interessante. Além das decisões semânticas, quando você tornou o Brüder em irmãs, por exemplo, além das decisões onde o Dachdecker se tornou o telhado. Mas aquele não é dela, né? Não, essa é do André Pinheiro. Você explicou. Acho que na poesia a gente nunca pode esquecer, além da semântica, além da pragmática, além do ritmo, as decisões fonéticas. Então, como você já explicou, Mariana, tanz e dança são universos diferentes. Isso, esse fenômeno da nasalidade em português, que a gente não tem em alemão, é uma dificuldade muito grande. Tanz, por exemplo, uma palavra monossilábica, um vogal de A, muito escuro, tanz, explosivo, e isso traz uma certeza, isso traz um movimento, isso traz um caráter de imperativo, tanz, tipo halt, tipo stop, quase militar. E o dançar através da nasalidade, traz alguma coisa completamente diferente. Então, e enfrentar essa dificuldade, essa diferença entre tanz e dança é muito exigente, é muito difícil. Tá? Então, são movimentos muito diferentes. Sim. Tem alguma solução para isso? Agora, você falando, Ana, pensando naquele verso que Tanz den Marsch der Soldaten, não faz sentido a dança da marcha dos soldados, mas
né? Fica uma coisa até curiosa, assim, leva para um baile de soldados e não para um movimento, né, ritmado, marcado. Mas obrigada. Exatamente no tanz, eu estou pensando quase na marcha. Sim. E no dança, de jeito nenhum. Dança já é musical. Eu tinha pensado, por exemplo, em sapatear, mas também não daria. Tamanquear, talvez, mas também tem a analisação. Não, tá certo. Eu acho que tem que ser dançar. Mas, pelo menos na análise, então, eu vou pontuar esse desafio, assim. A análise que pode ser muito rica, se você aborda também as questões assim, fonéticas, né? Que é muito interessante isso. A própria essa introdução da personagem, né, do Louco e Lucas, ela está inserindo palavras do português, né? Como a Cidinha tinha salientado na minha qualificação, foi um prazer contar com a sua leitura também nesse sentido. Dessa presença do idioma português e da presença das palavras estrangeiras, quebrando também o fluxo, né, e o ritmo da língua alemã. Então, esse boa noite, porque tanz e boa noite, essa parada, né? Ao mesmo tempo, uma outra palavra que eu tive dificuldade, que eu tenho dificuldade talvez, nesses 3 textos de dança, é que tem esse und brach ab, né? Essa quebra, abbrechen, é muito mais brusca e uma interrupção do que parou. Parou, parece que tem quase um movimento de voltar para o lugar, assim, e não sei se é associação minha só, mas também eu sinto falta de uma possibilidade que traga essa caráter brusco, assim, dessa parada. Mas... Não é redondo, né? É coisa assim, angular. Interessante isso. Nossa, Mariana, isso também eu acho que dá o que pensar, mas é bonito, me agrada. O que a gente vê é que não tem a coisa da harmonia, né? Desse redondo, da fluência, mas tem meandros, tem empecilhos, tem galhos, tem interrupções nessa comunicação, né? Nesse exílio, cortes, fragmentação. É isso, Mariana, a gente vai se falando. A Catarina já foi embora porque ela está no meio do trabalho dela lá na secretaria da UFSC, né? Eu não sei, eu acho que se a gente talvez possa interromper essa conversa aqui, mas esse lugar aqui é um palco sempre aberto para as participações de vocês. Melanie, você faz o trabalho sobre o quê, querida? Oi, professora. Primeiro, obrigada, Mariana, Helene, a Catarina também. Foi um prazer ouvi-las. Esse espaço é muito rico. Eu faço mestrado no Diversitas da FEFELESH e o meu tema é o Stefan Zweig. Estou aqui até envergonhada, vocês falando da necessidade da gente estudar as mulheres, isso aí. Mas acho que é um processo que eu fui descobrindo ao longo da minha pesquisa, né? Então, eu estudo Stefan Zweig, mas sob uma perspectiva mais antropológica de identidade, de refúgio, dessa condição de se sentir pertencente à sociedade austríaca, mas perceber que com o nazismo, né, que ele não fazia parte. Então, é mais a partir dessa perspectiva da antropologia mesmo. Tá. Bonito, é Die Welt von gestern? E eu não falo alemão, outra coisa. Tá. Mas é o mundo de ontem, como é que é? Tem duas... Não é só o mundo de ontem, eu faço, na verdade, uma pesquisa mais ligada ao tempo dele no exílio, né? No refúgio e no exílio, mas eu não trabalho só a obra O Mundo de Ontem, eu faço referência a ela, mas eu parto das cartas que ele trocou com a família Altman, ou também com alguns amigos, também o Montaigne, que ele escreveu, o Erasmo de Roterdã. Vou fazendo uma análise de como o momento do exílio foi
destituindo ele da sua própria identidade, de quem ele almejava ser, né? Então, estou terminando, tenho que entregar até 4 de julho. Ó, que lindo! E aí, Tinha uma estudante aqui que estava lendo esses livros, e ela fez moda, eu achei muito interessante uma observação que ela fazia, a Maria Clara Salvato, como ela fez moda, ela achou incrível, por exemplo, o momento em que ele escreve Maria Antonieta, e em que ela é obrigada a se despir das roupas chiques, e eu pensava nessa condição de identidade também, né? Quando a pessoa é obrigada. Então, para ir para o cadafalso lá, quando ela vai ser decapitada, então tem essa coisa de tirar as roupas elegantes, né? Parece que no livro tem um trecho assim, isso sempre chamava muita atenção dessa estudante de moda. Talvez seja algo interessante para você pensar, né? Nossa, super. Esse texto que ele escreve. Muito legal. Obrigada, Melanie, pela sua presença aqui, né? A gente quer ver mais o seu trabalho num outro momento aqui. Eu que agradeço. Comentar uma coisa sobre a pesquisa da Melanie, que ela estuda Stefan-Zweig, mas a abordagem dela a gente tem trocado bastante, é bastante inovadora no sentido de evocar mulheres teóricas e outras escritoras também para esse diálogo, né? A Grada Quilomba, a Bell Hooks, também discussões, né? A Melanie depois eu eventualmente pode falar mais sobre isso, seria bem legal. Eventualmente tê-la no Lilia. E vamos querer muito, viu, Melanie, que você traga isso, tá? Ai, obrigada, imagina, a Mariana que é super generosa e que com ela eu tenho trocas assim muito ricas. Eu agradeço mais essa troca nesse espaço que foi ela também que me convidou. Então, sempre bem-vindas. Você, a Júlia, são sempre bem-vindas, assim como o Luiz também, né? A gente quer sempre que aconteça um espaço assim, porque eu acho que é egoísmo meu, que eu também quero escutar o que vocês estão fazendo, os percursos. Eu quero não só incentivar as nossas estudantes aqui, quero muito que as meninas façam trocas, entabulem, que as pessoas geralmente tendem a ficar assim mais quietas no seu canto, mas eu quero estimular as trocas de vocês e eu quero estar ali escutando, dedelhando aqui, tá? Essa escuta é valiosa, Cidinha. Nossa, faz tanta diferença ter professores de outras universidades com essa generosidade também, esse espaço, esses apontamentos. Faz a gente crescer muito. Obrigada. Acho que é um pouco egoísmo meu. Eu estou agora fazendo a tradução aqui das críticas e as resenhas do Walter Benjamin, e, por exemplo, tem uma resenha que ele faz aqui sobre a literatura da Marie-Louise Fleischer, né? Que também esteve eu tô com o livro dela para ler, assim, eu peguei no ano passado, mas eu falei, alguma hora eu vou ler isso, e, nossa, se puder me passar eu estou aqui, tem pouco material, catando aqui o que eu tenho, porque aqui em casa não tinha livro dela, vou ter que pedir o Samuel para comprar lá em Berlim, ou alguma coisa assim, mas é interessante pensar. Ela também escreveu Pioneer em Ingolstadt, por exemplo, né? Um texto que ela escreve, que depois o Fassbinder, mais tarde, lá nos anos 70, vai fazer uma adaptação para o cinema e tal. Mas em 28, quando ela escreve isso, o Walter Benjamin, essa peça de teatro, o Walter Benjamin a saúda como um grande nome pelas inovações também na linguagem que ela traz, né? Então, inclusive fala assim que são experimentações que o Brecht está buscando, né? Isso depois então essas inovações da linguagem é que são interessantes ali para a gente estudar e a gente atentar isso, né? Você já mostrou um pouco dessa ideia, Mariana, quando você compara em relação, faz essa analogia com o expressionismo, que aí, no caso da nova objetividade, já tem, como a Helene fala, certa brincadeira, e como você, Mariana, mostra, tem já a possibilidade de fluir, de existir
em sobrevida, né? A partir do que vem ali, depois de 33, a vida no exílio, né? Gente, eu acho que nós vamos ter que interromper essa nossa conversa, como eu disse. Júlia, você não quer dizer mais alguma coisa, falar um oi com a gente aqui? A Júlia terminou agora o trabalho dela. Eu mandei uns livros para você, Júlia, acho que eu mandei, eu nem lembro que eu mandei, mas eu acho que eu mandei até repetido, não sei se você já recebeu. Se tiver repetido, dê para a biblioteca, por favor, tá? Não, pode deixar, professora. Inclusive, agradeço muito o envio dos livros. Ainda não chegaram, mas acredito que essa semana já chegue. Nossa, eu estou ouvindo aqui as colegas e eu estou achando extremamente incrível, instigante, ainda mais eu que vim de um mestrado de um escritor homem extremamente canônico, assim, cânone absoluto. Então, eu ouço essas falas e eu me sinto muito instigada, inclusive estou até aventando a possibilidade de estudar uma escritora mulher no doutorado. Estou com essa vontade, sendo influenciada positivamente pela Mariana Holmes, e eu estou com muita vontade de estudar uma escritora mulher, para ter esse contraponto, e ao longo da minha formação e do diálogo com as colegas, eu também percebi essa questão das escritoras femininas, que são, de certa forma, negligenciadas, né? E, bom, eu vi sobre todas essas mulheres, é muito enriquecedor, assim, e me estimula. Falar uma coisa, Júlia, você não pode subestimar nem um pouco o Keller, porque no Brasil ele talvez não tenha ainda caído a ficha o que pode ser interessante no Keller. E isso tem no seu trabalho, tem no trabalho também do Rafael, porque o Keller já não é comprometido com uma estética aristocrática. Então, nesse sentido, ele tem uma coisa original que o Walter Benjamin flagrou e traz sempre. Então, quando você, no seu trabalho agora de dissertação, coloca isso no repositório, isso é muito legal, que a gente finalmente vai poder entender de Etzélia, aquele texto clássico do Walter Benjamin, melhor. Sim. Pessoas vão ver, então é por isso que ele fica falando do Keller e a gente não... o seu trabalho é fundamental nesse sentido. Tá? Muito obrigada. O Keller ele tem uma virada ali que é essencial para você entender. Ele não é daqueles von Schlegel, não. É uma outra temática, uma outra discussão mais povo agora, é o trabalhador, né? Como você mostrou tão lindamente nesse trabalho sobre e aquilo ali é uma discussão dialética que você apresentou do Romeu e Júlia. Sim, né? Sim, que ela precisa ser redescoberto realmente aqui no Brasil, porque eu comentei isso, né, na minha banca. Há uma dissonância, porque na Alemanha ele é extremamente estudado, tem handbuch dele a cada, sei lá, 2, 3 anos, e aqui no Brasil, né, não se tem ainda essa divulgação. Então, espero que meu trabalho, de alguma forma, possa contribuir, ao menos um pouquinho. Com certeza. Com certeza, tá? E você tem que acentuar isso quando você fizer a apresentação. Por quê? Para que Gottfried Keller tem esse sentido, essa virada? Vai ler o texto do Sebald também, tá? Meninas, Luiz, Werner Heidemann, tem 2 nomes aqui, precisamos também nos referir a eles. Então, um beijo grande para vocês. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Helene, pela sua presença. É sempre deve voltar, viu, Helene? Mantenha esse grupo de referência aqui, faz parte do seu histórico e, de alguma maneira, espero que possa continuar também. Thaís, Melanie. Grande abraço a todos. Obrigada, abraço. Obrigada aos presentes.